Boa noite, meus queridos amigos, meus irmãos do Centro Espírita André Luiz. É com muita alegria, com muita gratidão que a gente vem, nesse momento, compartilhar algumas reflexões, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. É sempre com muita alegria, que a gente atende o convite, acima de tudo, com muita gratidão. É, antes de tudo, para nós, um momento extraordinário de estudo, de reflexões. A gente lembrando que o Evangelho de Deus deve servir primeiro para a gente, né? A gente não deve ter jamais a soberba de achar que está falando para o outro. A gente fala primeiro para a gente. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Para mim, fala muito ao meu coração, porque eu tenho uma natureza complexa e intolerante. A gente vai falar hoje sobre intolerância. Ou tolerância para aqueles que preferem ser um pouco mais suaves, né? Eu queria começar, para a gente tratar desse tema, uma, uma breve mensagenzinha de Emmanuel, está no livro Agora é o Tempo. Emmanuel, o texto é diversidade. Nós vamos estar numa penitenciária com 3 irmãos nossos encerrados na mesma cela. Os 3 estão presos. E eles estão contemplativos, olhando lá fora, né? Na janela, fora da cela. Aí, em dado momento, um pergunta assim para o outro: quando você olha lá fora, o que que você pensa? O que que você reflete? Aí ele diz assim: eu fico olhando aquele mundo, imaginando como eu poderia fugir. O outro falou assim: e você, então? O que que você pensa? Ele falou: eu fico olhando aqueles guardas que vigiam a gente e fico imaginando o que que eu poderia fazer para eliminar esses guardas. Aí os 2 se voltam para o terceiro e disse: você, o que que você pensa? Ele falou: eu fico contemplando a imensidão do céu, eu olho as flores, eu penso em Deus e em como em algum momento ele vai encontrar a oportunidade precisa para nos devolver a liberdade. E eu achei muito interessante essa passagem de Emmanuel, porque nos dá o tom exato de como funciona a humanidade. Nós somos assim, nós somos bilhões de pessoas. E nós vamos olhar a mesma pessoa, a mesma situação, e vamos ter um olhar diferente sobre isso. Porque nós somos pessoas diferentes. Então, por mais que a nossa situação seja idêntica ou se assemelhe, nós vamos ter um olhar diferente. Por quê? Porque nós vamos nos construindo ao longo dos milênios, ao longo das várias etapas encarnatórias. Eu vou construindo quem eu sou hoje, eu vou desenvolvendo os meus valores. Mais pessimismo, mais otimismo, mais amor, menos amor. E assim eu vou me construindo. Se não bastasse isso, em várias etapas encarnatórias, as minhas experiências, os meus ganhos em termos de virtudes, ou ainda a minha recrudescência em termos de dificuldades morais, tem o ambiente no qual eu nasci, o ambiente no qual eu fui criado, o ambiente no qual eu vivo, se eu tenho ou não mais aprendizado em termos religiosos, que tudo isso vai dizer de como eu vejo o mundo, de como eu interpreto as situações, de como eu vejo as pessoas. Então, essa diversidade é uma riqueza que nós deveríamos aproveitar para nos auxiliarmos e crescermos juntos. E não só essa, porque é a divergência, digamos assim, de ideias, de como a gente vê o mundo, as pessoas, as coisas, mas nós somos diferentes. Eu nasço branca, você nasce preta, ele nasce amarelo, ele nasce vermelho, eu nasço pobre, ele nasce rico, eu nasço mulher, ele homem, eu na Ásia, ele no Japão, o outro na África. Por que que é assim? É assim porque nós precisamos ter experiências diferentes para que possamos nos desenvolvermos em tudo e por tudo. Nós precisamos estar hoje em determinada raça, em determinada cor, em determinada condição sexual, em determinada condição financeira, em determinados estados sociais, seja como for, a depender do que eu preciso aprender.
a depender daquilo que eu preciso me retificar com a lei de Deus. Quais são as provas pelas quais eu preciso passar? No que eu preciso me educar? É por isso que nós somos diferentes. É apenas por isso que nós somos diferentes. Então, essa diversidade na qual nós estamos envolvidos é para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Mas o que que nós fazemos com isso? Nós não aceitamos as diferenças. Nós simplesmente não aceitamos. Ou porque nós temos medo, ou porque nós somos orgulhosos. Não importa a causa, nós simplesmente nos tornamos intolerantes. Nós não aceitamos as diferenças. E isso é muito sério, porque às vezes a gente não dimensiona como essa nossa intolerância faz com que surjam questões extremamente graves e que a história foi nos contando, né? Nós tivemos problemas relacionados à supremacia de raça, nós tivemos problemas relacionados à supremacia de gênero, relacionadas às questões religiosas. E aí você pensa, tá, mas isso faz parte. Sim, faz parte ter diferenças. Faz parte nós divergirmos, mas não faz parte nós humilharmos os nossos irmãos, perseguirmos os nossos irmãos, agredirmos os nossos irmãos só porque eles são diferentes. Nós precisamos entender que nós todos somos filhos de Deus. E quando a gente pensa em irmãos nossos que não acreditam em Deus, ainda assim você tenta entender, né? E nós precisamos tentar entender. Mas e nós que acreditamos em Deus? E nós que acreditamos que nós temos um Pai e que esse Pai é único? Por que fazemos acepção entre nós? Porque isso é muito interessante. A questão 803 do Livro dos Espíritos nos diz assim, Kardec faz a pergunta, né? Perante Deus, são igual todos os homens? Iguais todos os homens? E aqui vamos falar daqueles que acreditam em Deus. Todos são iguais perante Deus? Quer dizer, nós acreditamos que existe uma inteligência superior, não importa o nome, é meu Deus, é meu Pai, é meu Alá, é meu Jó, não importa. Nós acreditamos que existe algo acima de nós, esse algo rege o mundo. Como é que nós vemos esse Deus? Nós todos somos iguais perante Ele? E aí os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol faz luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Se o meu Pai, que eu acredito que está acima de tudo, que rege o universo, que é o criador de tudo, de todas as criaturas, não faz acepção entre os homens, não diferencia os homens pelas características que eles têm, de inteligência ou de qualquer coisa que seja. Por que que eu, que sou também criatura de Deus, que sou irmão em Deus de toda a humanidade, teria direito de fazer acepção e ser intolerante com as pessoas em razão das diferenças que nós temos? E é muito interessante, ele diz, o sol faz luz para todos, responde aos espíritos. Normalmente nós dizemos assim, e às vezes a gente nem se dá conta do que está enunciando. Deus não está perguntando, você é bom, você é mau, você é preto, você é branco, você é azul, você é vermelho, você é homem, é mulher, você tem outra condição sexual, você nasceu. Não! Ele está dizendo, eu não quero saber quem você é. O meu sol vai brilhar para todos, vai aquecer a todos. A chuva vai refrescar a todos. Porque todos nós temos o mesmo destino. Todos nós somos filhos do Pai, criaturas que estão ansiosas por serem felizes, querendo trabalhar cada um do seu estágio, cada um do seu jeito, cada um com o seu entendimento sobre as coisas, sobre o mundo, mas querendo ser feliz e querendo chegar ao lugar para nós, né, que cremos no Cristo, que Ele nos prometeu que um dia nós chegaríamos, né? Que é o lugar da felicidade, o lugar da paz da consciência, o lugar dos espíritos desenvolvidos, evoluídos.
Então, nós temos tanta riqueza no Evangelho que nos faz pensar lá em Tiago, né? No capítulo 2, no versículo 9, Tiago vai nos narrar que em dado momento Jesus está conversando com os discípulos e fala da recepção ao homem pobre e da recepção ao homem rico, e que não se deveria fazer diferença entre eles, e que ai daquele que desse preferência em receber o rico em detrimento do homem pobre, né? Até porque o Cristo teria vindo para aqueles que são mais desfavorecidos. E em dado momento ele diz: se todavia fazeis acepção, quer dizer, diferença entre as pessoas, cometeis pecado, sendo verdade maior e mais geral do que pensais. O que está nos dizendo? É certo que a gente não fala em pecado, né? Mas ele diz: você vai se responsabilizar se você não compreender que todos são iguais. E por que você entende que não há igualdade entre os homens, se por qualquer forma você atentar contra o seu irmão, você responderá por isso. Porque aí nós voltamos ao que os Espíritos nos dizem. Porque nós todos somos iguais perante o nosso Pai. E essa intolerância, meus irmãos, que nós guardamos no nosso coração, e somos intolerantes mesmo, até muitos de nós, na própria defesa daquilo que achamos que é certo, em termos do Evangelho do Cristo, nos arvoramos muitas vezes donos da verdade. E queremos, com o dedo em riste, que a nossa compreensão sobre o mundo, sobre a vida e sobre as pessoas seja a compreensão de todos, sem levar em consideração aquilo que cada um já entende da vida, aquilo que cada um entende sobre o outro, do olhar que se tem sobre o outro ou sobre as situações. Então, nada justifica que nós tenhamos intolerância pelas diferenças. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 9, esse capítulo fala, não sabeis, deixa eu pegar aqui para eu não errar, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, é o capítulo. E no item 9, ele fala sobre a caridade material e a caridade moral. E tem uma frase que eu acho maravilhosa. Em dado momento, o Espírito vai dizer assim: a caridade moral consiste em que se suportem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. E o que eu acho mais interessante? Primeiro, a caridade que ele tem para conosco. Porque o que Jesus nos ensina? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deixe-vos um último mandamento: amarás uns aos outros como eu vos amo. Isso é o ápice do nosso desenvolvimento. É o convite do Cristo para que nos milhares e milhares de anos que nós já tivemos e que nós ainda teremos, possamos nos desenvolver a tal ponto que um dia chegaremos a amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Quer dizer, sem qualquer distinção. Renunciando a si mesmo para o bem do outro. Um dia nós também vamos chegar lá. Mas o Espírito, e é de um Espírito, né, que está comentando esse capítulo, ele é muito caridoso, porque ele diz assim: eu sei que vocês ainda estão no mundo inferior. Então, eu não estou esperando de vocês que já tenham conseguido aquilo a que o Cristo, o nosso Mestre, nos convida, que é amarmos verdadeiramente sem ressalvas. O que eu estou dizendo é que no mundo inferior em que nós estamos vinculados, que pelo menos vocês se suportem uns aos outros. O que significa isso? Pelo menos nós nos respeitemos, dando cada um de nós o direito do outro ser quem ele é, com as qualidades e os defeitos que ele tem. Nós
exigimos do outro que peçam permissão para ser quem eles são, porque nós ficamos julgando. Nós dizemos, isso não é assim, isso está errado. E se nós não somos ouvidos, muitos de nós ainda partem para a agressividade verbal, chegando inclusive muitas vezes a vias de fato, violência física, porque nós queremos que o outro seja igual a nós. Porque nós não damos o direito a ele de ser diferente. Quando o Espírito nos adverte, o Espírito amigo, é caridade moral vocês se suportarem, vocês se respeitarem, vocês conseguirem estar no mesmo ambiente, sentarem todos conjuntamente, expressarem as suas divergências de ideia e admitir que o outro tem o direito de ser quem ele é. É vocês habitarem o mesmo planeta e dar ao outro o direito de ter uma cor diferente, uma escolaridade diferente, um sexo diferente, uma condição social diferente da sua. E não fazer acepção entre as pessoas. E não julgá-las, e não criticá-las, e não submetê-las. E aí, o submetido é sempre quem? O mais fraco. É o desprotegido. É aquele que não detém o poder. E essa nossa intolerância, nós não percebemos. Isso vai disseminando no nosso lar. E aí vamos falar da célula micro para o macro. Dissemina no nosso lar, porque nem no nosso lar nós conseguimos entender e dar ao outro o direito, essa liberdade de ser quem ele é. No nosso lar, gente, nós desestruturamos o nosso lar porque não aceitamos o outro. Aí vamos para o nosso ambiente escolar, que é o primeiro que a gente frequenta. Depois o nosso ambiente, talvez religioso, para aqueles que têm uma religião. E aí para a sociedade como um todo, e o nosso país, e o nosso mundo. E aí nós vamos sendo consumidos pela nossa intolerância. A nossa intolerância gera violência, a violência gera mágoa, gera ressentimento, gera ódio. E nós não encontramos paz. E em dado momento a gente se pergunta, meu Deus, mas por que o mundo é assim? E nós não nos damos conta que o mundo é assim, porque nós somos assim. Porque o mundo começa em nós. A sociedade influencia o homem e a formação do homem só depois que essa sociedade é construída pelos homens. Então, são as nossas ideias que são externalizadas e vão para a sociedade dizer o que ela é. E depois essa sociedade devolve para a gente. Nos processos das relações pessoais, das relações sociais. Então, assim, nós estamos construindo uma sociedade tensa, construindo desde todos os tempos, né? Uma sociedade tensa, violenta, desequilibrada, injusta, que nós não sabemos simplesmente suportar uns aos outros com as suas diferenças. Até o Evangelho do Cristo, e a gente pensa, o que tem no Evangelho do Cristo que não seja amor? Qual de nós teria a capacidade de dizer que há um único traço no Evangelho de Jesus que pudesse fomentar discórdia, que pudesse fomentar dissensão? Nós paramos e raciocinamos como alguém que só falou de amor, de tolerância, de indulgência, de perdão, de benevolência, de acolhimento, como alguém que abraçou todas as pessoas, sem nunca perguntar quem elas eram, o que elas faziam, a despeito de ele, por ser quem era, o mestre, o governador do planeta Terra, ter consciência exata de com quem ele estava lidando. Bastava para ele olhar para a pessoa e ele desnudava aquele ser humano. Sabia de todas as suas virtudes, de todos os seus vícios e de todo o seu potencial para o bem. E era assim que Jesus nos olhava. Não por quem nós éramos, mas porque ele sabia que toda alma irmã a quem ele dirigia tinha potencial para o bem, tinha o germe do amor dentro de si. E na medida do seu desenvolvimento, das suas possibilidades, aquela alma no seu tempo ia se desenvolver e dar os frutos bons que toda criatura vai dar. Então ele nos olhava com esse olhar, mas ele mesmo vai nos deixar o recado.
Até aquilo que eu disse vai trazer dissensões, porque eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Está aqui no relato, gente, nós estamos lá em Mateus, isso está em Mateus, no capítulo 10, versículos 34 a 39, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre a estranha moral, que é o capítulo 23. Só para a gente relembrar as palavras do Cristo, ele diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A gente diz estranha moral porque tem duas coisas, né? Primeiro, Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Você fala, meu Deus. E depois ele diz, quem não amar mais pai e mãe do que a mim, tá, né? Condenado. Não, gente, era uma alegoria. O que Jesus estava dizendo? Eu vou trazer uma mensagem. Essa mensagem é diferente de tudo que o mundo já viu. E haverá aqueles que encamparão nos seus corações a minha mensagem. E haverá aqueles que se ressurgirá contra a minha mensagem. E isso, então, criará dissidência. Por quê? Porque nós somos intolerantes. Então, até para com a mensagem do Cristo, nós fomos intolerantes. Até para com o amor, nós somos intolerantes. Então, era isso que dizia. Isso vai acontecer dentro dos lares. Era isso que Jesus queria nos dizer. Vai acontecer dentro dos lares. E quando ele dizia, não é que você tem que amar o seu pai mais do que a mim. Você só não pode ceder aos seus ideais de amor. Porque o ideal de amor é a lei do meu pai. Para seguir aqueles que ainda como você são inferiores. Era só isso. Mas então vem a mensagem do Cristo e causa uma transformação de ideias que a gente até hoje não dimensiona. E nós não estamos falando em termos religiosos, porque Cristo não veio ao mundo para implementar nenhuma religião. Nós pegamos a mensagem dele, criamos vários segmentos religiosos, fazendo as interpretações conforme o nosso entendimento. E aqui cabe a nós respeitarmos a cada segmento religioso. Mas Cristo não veio para isso. Ele veio para deixar uma mensagem para que nós soubéssemos como tratarmos uns aos outros. Ele veio deixar uma mensagem para que nós pudéssemos transformar a nossa intimidade. E porque mais transformados, porque homens e mulheres melhores, pessoas melhores, mais enriquecidas de virtude, mais enriquecidas de amor, aprendêssemos então a lidar com o próximo. Que esse é o nosso papel. Amarmos o outro, apoiarmos o outro, acolhermos o outro, porque só por intermédio dos nossos irmãos nós vamos desenvolver todo o nosso potencial de amor, todo o nosso potencial de justiça e misericórdia. Foi para isso que Jesus nos deixou o legado. Então é para todos nós, é para o dia a dia, é para a nossa vida, é para o trato comum. Só que Jesus também veio nos dizer o seguinte, existe um Pai, e Ele é amor e misericórdia, Ele não vai punir ninguém. Então, Ele não vai fazer diferença entre você que se diz santo e aquele que você chama de pecador. Para Ele, todos os filhos são iguais. O dinheiro que você tem, a posição social que você ocupa, o poder que hoje você tem, para o meu Pai não vai fazer diferença. Porque quem lhe dá este poder é Ele. E um dia Ele vai tirar das suas mãos e vai transferir para outras mãos, porque nós temos necessidades de aprendizados diferentes. Eu não vou amar mais você, porque você tem mais, porque você é mais inteligente. Eu vou amar a todos aqueles que são os meus irmãos em Deus. Quando Cristo nos dá essa mensagem, o
que ele está dizendo? Ninguém vale mais do que ninguém. Ele iguala todo mundo. E aí aqueles que se sentiam poderosos, que queriam deter o poder, vai dizer, não, esse homem é um revolucionário. Ele quer mudar tudo, ele quer mudar a sociedade, ele quer mudar a política, ele quer mudar as relações sociais, ele quer... Como assim? É claro que eu tenho mais direitos. Eu nasci numa família rica. Eu nasci dos poderosos. Eu sou inteligente. Jesus derruba todo aquele pensamento que nos desigualava e que fazia com que o homem tivesse justificativa para perseguir outros homens, para subjugar outros homens, para matar outros homens. Jesus destrói tudo isso com seu evangelho de amor. E aí a sua mensagem, por muitos, não é bem recebida. Por quê? Porque nós somos intolerantes. Até com amor, meus irmãos. Então, a gente precisa se compenetrar da nossa necessidade de tolerar, de aceitar, de suportar, de amar. Nós temos uma passagem no livro Paulo e Estevão. O livro Paulo e Estevão, ele é da psicografia de Francisco Cândido Xavier e a narrativa dele é feita por Emmanuel. E o capítulo 8 vai falar sobre a morte de Estevão. Vamos fazer só uma breve introdução aqui, antes da gente entrar no capítulo, porque muitos de nós leu o livro, mas alguns de nós não leu. Esse livro trata da história de Saulo de Tarso, doutor da lei, que mais tarde viria a ser Paulo de Tarso, o apóstolo da fé. Saulo de Tarso era um homem extremamente orgulhoso. Nascido de uma família riquíssima, ele era judeu, família riquíssima, criado com o esmero da educação, ele foi educado tanto por romanos quanto por gregos, e também era extremamente conhecedor da lei mosaica, e viria a ser um doutor da lei, ou seja, ele viria, no futuro, a compor o Sinédrio, que era uma instituição, né, a maior instituição judaica que tinha à época, né, os doutores da lei compunham, e ele viria a ser, era pupilo de Gamaliel, e ele viria a ser um doutor da lei. Ele tinha todos os pré-requisitos, já estava estudando e sendo cotado para isso. E Estevão era um homem simples, que tinha inclusive sido preso injustamente e depois tinha sido liberado por um patrício romano, de quem Estevão cuidou, e por ser muito grato a Estevão, acabou libertando ele das galés, que eram navios, prisões daquela época. E nós vamos encontrar essas duas figuras na Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho? Era a casa cuidada pelos apóstolos, já há 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos depois da crucificação de Cristo. Nós vamos ver Pedro, Tiago, entre outros apóstolos, que criaram a Casa do Caminho, que era uma casa onde eles atendiam a todos os necessitados de toda a ordem. Além do que, eles faziam pregações acerca do Evangelho do Cristo, da mensagem que o Cristo tinha deixado. Levi Mateus, que era o apóstolo, já tinha algumas anotações. Então, essa casa se prestava a isso. E Saulo, como futuro doutor da lei, chegou até o conhecimento dele que esses cristãos que estavam nessa casa do caminho eram um perigo, porque eles estavam subvertendo a ordem, eles estavam maculando a lei mosaica, eles estavam preferindo Jesus a Moisés, e que eles eram um perigo. Não ia tardar e eles fariam uma revolução. Saulo fica muito curioso e vai à Casa do Caminho num dia em que Estevão iria pregar. Estevão, depois de ser libertado, ele ficou muito doente e acabou sendo cuidado na Casa do Caminho por Pedro e os demais apóstolos. E ele tomou conhecimento da vinda do Messias, porque ele pergunta a Pedro, Pedro, e o Messias? Estevão pergunta. Aí Pedro diz, não, o Messias já veio. E conta toda a trajetória de Jesus.
E pelas histórias de Pedro e pelas anotações de Levi e Mateus, Estevão imediatamente reconhece o Cristo como o Cordeiro de Deus, como o Messias, como o enviado. Era um espírito nobilíssimo, Estevão. Então, Estevão começa a pregar. E nesse dia que Saulo vai à casa do caminho, Estevão está pregando. E Estevão vai falar da lei mosaica com todo respeito, com todo amor, porque ele foi criado, né, segundo o Velho Testamento. Só que ele vai dizer o advento do Cristo, que Cristo era o Messias, que Cristo veio trazer a verdadeira revelação, que era a revelação do amor, vai enaltecer Cristo. E Saulo vai ficar horrorizado com aquilo. Como esse homem tem coragem de fazer isso, né? Ele se sente humilhado, ele sente que ele está humilhando a lei mosaica, Moisés, a ele próprio Saulo. E Saulo, então, começa um debate com Estevão. Só que Estevão falava do evangelho do Cristo inspirado pela espiritualidade superior. Então, o seu verbo amoroso não tinha como ser combatido. E no final, Estevão, então, acaba suplantando, digamos assim, Saulo, em razão da superioridade moral das ideias que Estevão defendia, que eram as ideias do Evangelho do Cristo. Ele só falou sobre amor, mas Saulo se sente humilhado, ele acha aquilo um horror, ele não entende aquilo, aquele nazareno pobres, né, sendo comparado com Moisés, ele fica horrorizado e ele desenvolve, naquele exato momento, uma raiva tão grande, uma intolerância tão grande contra os cristãos, que ele começa, então, uma perseguição a todos. Mas pela intercessão de Gamaliel, que era um homem justo, né, e Saulo era pupilo de Gamaliel, ele acaba cedendo com relação a todos os apóstolos. Apesar de chegar a prender, todos vão ser presos, Saulo vai se utilizar de todas as artimanhas, mentiras, violência, tudo. Só que aí ele vai acabar sendo convencido, vai liberar os apóstolos, mas Estevão não. Ele vai levar Estevão ao apedrejamento. Aí nós chegamos nesse momento. Nós vamos ter Estevão, no capítulo 8, preso a um tronco, amarrado a um tronco, com o corpo seminu da cintura para cima, e todos os doutores da lei, das sinagogas, dos sinédrios mais importantes, reunidos para apedrejar Estevão. Inicia-se o apedrejamento. E é um show assim de intolerância, porque eles apedrejam, sorriem, falam, né? Daquela crença tão bonita, né? Que é o Evangelho do Cristo. Enquanto isso, Estevão se mantém sereno, calmo, tranquilo. E Emmanuel vai nos narrando a serenidade que Estevão tinha no coração a despeito de toda a dor física, de toda a humilhação que ele estava sofrendo. E, ao mesmo tempo, Emmanuel nos mostra Saulo extremamente inquieto, desequilibrado, ansioso, nervoso. Mostra Estevão sendo auxiliado pela espiritualidade superior. Em dado momento, Emmanuel diz que ele amplia a consciência dele quando ele já está próximo à desencarnação pelas pedradas, ele amplia a consciência dele e consegue sentir toda a espiritualidade amiga em torno dele, né? E ele até, pelas crenças, obviamente, da época, ele acha que é o cortejo de Deus que o estava esperando, e a visão espiritual dele se amplia, e ele vê vindo em direção a ele uma luz extraordinária, que era o próprio Cristo que veio receber Estevão. É maravilhosa a descrição. Mas em dado momento, Saulo estava acompanhado de Abigail, sua noiva. E Abigail fica aturdida porque ela reconhece Estevão. Estevão e Abigail eram irmãos e tinham se separado quando Estevão foi preso. E Abigail diz a Saulo: Saulo é meu irmão. Saulo diz: como? É meu irmão. E ela pede para ver Estevão. Então, quando termina o suplício, Estevão já está quase desencarnado, Saulo manda que ele seja levado a um determinado recinto e permite que Abigail o veja. E quando Abigail tem com o irmão,
Eles conversam durante muito tempo. Estevão fica muito preocupado, porque ele vai deixar a irmã com quem? O pai já havia sido assassinado, né, perseguido também e assassinado. A mãe havia desencarnado, eles eram muito pequenos. O que ia acontecer com a Abigail? Aí olha que coisa extraordinária. A Abigail vira para Estevão e diz assim: não se preocupe, esse é Saulo, meu noivo. E nesse momento, Estevão se vira para ela, olhando para Saulo de Tarso, e diz assim: não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Olha, gente, que coisa extraordinária. Por que eu escolhi esse quadro? Porque, de um lado, você tem Saulo de Tarso, o doutor da lei, cheio de orgulho, cheio de intolerância, que perseguiu, que mentiu, que matou, que fez tudo, porque não conseguia simplesmente aceitar algo que destruía uma crença milenar que foi extraordinária, porque Moisés foi a primeira revelação. Então, foi um enviado do Cristo. E de nós tem que ter todo o respeito, porque traz a primeira revelação, que é a revelação da justiça divina. Só que depois veio Cristo como mestre, como Messias. Ele, Paulo, não consegue de imediato reconhecê-lo, mas nós sabemos que Saulo, né? Saulo de Tarso até então, nós sabemos que quando, assim como já prenunciou Estevão, quando Saulo conhecesse a Jesus, ele lhe seria fiel, e servo fiel e amoroso. E foi uma alma extraordinária, Paulo de Tarso. E todo o evangelho, e toda a disseminação do evangelho àquela época veio principalmente de Paulo de Tarso, que viajou e tinha acesso a muitas culturas. E foi fiel, de fato, a Jesus até o fim, fez um trabalho extraordinário. Não só de divulgação, mas também de assistência amorosa. Mas para aqui, para a gente, é importante a gente entender. Então, você tem o Saulo de um lado, a intolerância, e do outro lado, você tem a tolerância, você tem aquele que foi perseguido, aprisionado, humilhado, sacrificado até a morte, mas que vê em Saulo não seu verdugo, não seu inimigo, mas o seu irmão. Isso é exemplo de tolerância, porque assim como para Saulo de Tarso, Estevão professava ideias que para ele eram absolutamente absurdas e intoleráveis, para Estevão também poderia ter sido. Mas Estevão já conhecia o Cristo. E olha que coisa linda, assim como Jesus nos via, o seu verdadeiro aprendiz, o seu verdadeiro irmão, aquele que já segue os passos do Cristo, também nos via, porque ele não enxerga em Saulo o homem que ele era. Naquele momento, no estágio em que ele estava, na confusão mental, quando nós vemos Emmanuel narrar a condição de Saulo de Tarso, ele está praticamente louco. Tanto é o seu ressentimento, a sua mágoa, a sua vontade de perseguir, sabe? E Estevão vê nele, não, Estevão vê nele um irmão grandioso, um irmão que também tem amor e que em determinado momento vai despertar isso nele. É a intolerância e a tolerância, gente. É o amor e a falta de amor. É a construção do mundo no qual nós queremos viver, que é o mundo no qual Estevão, naquela época, já orbitava, e o mundo no qual nós estamos, cheio de ressentimento, de intolerância, de mágoa, de perseguição, de violência, que é o mundo em que Saulo de Tarso ainda orbitava naquela época. E é interessante porque nós vamos ver um homem pacificado, que é Estevão, porque era um homem que já sabia amar. E nós vamos ver um homem que, segundo Emmanuel, estava assim, ó, o cérebro atormentado do futuro rabino, suportava a pressão de 1000 fogos, porque ele não conseguia entender aquele homem, ele não conseguia entender como aquela alma magnânima, diante de tanto sofrimento,
poderia estar em paz. Uma paz que ele, Saulo de Tarso, nunca conseguiu ter. Por mais que fosse conhecedor da lei e se auto-intitulasse um poderoso da terra. O Evangelho do Cristo não veio para nós nos empoderarmos, para nós subjugarmos. O Evangelho do Cristo veio para nós aprendermos a nos amar, para nós transformarmos o mundo num lugar melhor. E para que nós possamos encerrar, nós já estamos no nosso horário, só nos lembrarmos, gente, nós estamos falando aqui da época do Cristo, onde a nossa intolerância se propagava muito devagar, que era de boca em boca. Até que chegava na outra cidade, demorava muito. A nossa intolerância hoje, ela é jogada nas redes sociais. E em uma hora, você tem milhares de pessoas compartilhando um linchamento público direcionado a alguém, que ela pensa diferente, porque ela fez um comentário diferente do que a gente acha. E nós não sabemos quem nós estamos lixando, nós não sabemos quem nós estamos apedrejando virtualmente, porque hoje os apedrejamentos, via de regra, acontecem virtualmente. E essas pessoas, meus irmãos, podem ser pessoas que estão passando por momentos extremamente difíceis. E na medida em que elas são violentadas, elas podem transferir essa violência para outras pessoas. No momento em que elas são violentadas na sua dignidade, elas podem optar pelo suicídio. No momento em que elas são agredidas, elas podem desenvolver quadros de tristeza e depressões, dos quais talvez elas não se recuperem. Nós não sabemos a quem nós estamos apedrejando. Nós não sabemos para quem nós estamos dirigindo a nossa intolerância. E isso traz agravamento de problemas sociais. Essa violência que nós estamos disseminando desde antes da época do Cristo, tanto que na época dele, né, ele veio para nos revelar o amor, para ver se nós mudávamos a partir desse amor, e vamos mudar, obviamente. Estamos no nosso tempo, devagar, mas mudaremos, alcançaremos a proposta do Cristo em amor, claro que alcançaremos, mas ainda hoje nós estamos vivendo os tempos do Cristo, só porque escolhemos mecanismos diferentes. Antes a pedra, hoje o linchamento virtual. Então, possamos nos compenetrar da mensagem do Cristo. Se não pudermos ainda nos amar, pelo menos nos respeitemos, nos suportemos, porque isso é caridade moral. E assim, gradativamente, devagar, dando ao outro o direito de ser quem ele é, nós vamos construindo, devagar, um mundo melhor. Jesus nos abençoe, que nós tenhamos um ótimo resto de noite. Muito obrigada.